Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o professor Edson Pires da Fonseca, que trabalha como professor universitário nos cursos de Direito em Montes Claros e em Janaúba, e é avaliador do Ministério da Educação para as faculdades brasileiras. O professor Edson trabalha com Direito Constitucional e Teoria do Estado. E nestas condições nós vamos falar sobre poderes, especialmente poder legislativo. Eu inicio, professor Edson, pedindo que você nos falasse sobre a teoria da tripartição do poder, como que nós saímos de um poder único na mão de um rei e chegamos aos 3 poderes hoje conhecidos. Professor Valdir, na superação do absolutismo, uma das ideias que vingaram foi a ideia de separação dos poderes. O poder todo concentrado na mão de um só titular, ele poderia dele abusar. Então, uma teoria que ganhou muita ênfase na Revolução Francesa foi a teoria de Montesquieu, da separação dos poderes estatais. O poder ficaria dividido numa função executiva, outra legislativa e outra judiciária. Isso foi tão importante na Revolução Francesa que a Declaração dos Direitos do Homem trazia no artigo 16 a separação de poderes como algo essencial. Se um Estado cuja Constituição não contemplasse a separação de poderes, é como se ele não tivesse uma Constituição. A separação de poderes era um dogma do Estado moderno. No Brasil, a separação de poderes é importante também, ela é cláusula pétrea da Constituição, está prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e o presidente da República ainda incorrerá em crime de responsabilidade caso atente contra a separação de poderes. Mas é importante assinalar também que a separação de poderes nunca se deu de modo estanque, com 1/3 do poder dividido para cada uma das funções estatais. A depender do momento histórico, houve sempre o privilegiamento de uma ou de outra função. Naquele Estado que emerge da Revolução Francesa, que era o chamado Estado legislativo, havia um claro agigantamento do poder legislativo. A lei era o centro do direito, o centro do Estado, e é claro que aquele poder incumbido de elaborá-la tinha uma prevalência sobre os demais. No estado de bem-estar social, no welfare state, inaugurado principalmente pela Constituição mexicana de 1917 e pela Constituição alemã de 11 de agosto de 19, a gente tem ali um aumento, uma ampliação da função executiva. Já que agora o Estado tinha que prover direitos sociais, era necessário que o Poder Executivo se agigantasse. E nos modelos constitucionais do pós-Segunda Guerra, há uma clara ampliação da função judiciária, o que alguns vêm chamando de ativismo judicial. Professor, nós sabemos que essa divisão dos poderes se dá com o legislativo, obviamente, legislando, ou seja, em palavras simples, fazendo leis, o executivo executando as obras, como o nome diz, e o poder judiciário julgando os entraves que há em relação à aplicação da lei ou da ausência da lei, suprindo as lacunas. Nessa divisão, um desses pontos desse tripé é o poder legislativo. Como que funciona no Brasil, em níveis estadual, federal e municipal, o poder legislativo, professor? O poder legislativo brasileiro, no âmbito federal, ele é um modelo chamado de bicameral federativo. O que isso quer dizer? No Poder Legislativo Federal, nós temos 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara incumbe-se da representação popular. Ela é composta de 513 deputados eleitos pelo critério proporcional, representando a população dos Estados-membros. Nenhum Estado poderá ter menos de 8 deputados e nem mais do que 70. Eventualmente, se vier a ser criado um território, ele terá um número fixo de 4 deputados. Já o Senado tem a incumbência de representar os Estados-membros. Independentemente da população que tenha o Estado-membro, pode ser um estado como Roraima, com seus 400 mil habitantes, ou São Paulo, com seus quase 40 milhões de habitantes, a representação senatorial será a mesma, 3 senadores para cada estado.
Os senadores são eleitos pelo critério majoritário, que é o mesmo utilizado na eleição do executivo, do prefeito, do governador, do presidente da República. E o senador é eleito numa chapa com 2 suplentes. Já no âmbito estadual e no âmbito municipal, o legislativo é unicameral, ou seja, composto apenas de uma casa legislativa. No âmbito estadual, as assembleias legislativas, no âmbito municipal, as câmaras de vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é um misto de Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. No caso, professor, nós sabemos que o Poder Legislativo estadual é composto de deputados e o municipal de vereadores, e nós temos e os deputados federais. Para esses, às vezes, o que o público leigo não entende, porque, vou até voltar um pouquinho e dizer, um prefeito, por exemplo, é eleito o que tiver mais votos. Um voto a mais do que o segundo colocado faz com que o primeiro colocado, com um voto a mais, seja o prefeito. Mas, nesse outro sistema, esse é o sistema da eleição majoritária que você disse, quem tiver a maior quantidade de votos. Mas no sistema de deputados e deputados e vereadores, nós temos o sistema proporcional. E muitas vezes as pessoas não entendem como que uma pessoa tem 240 votos em São Paulo, com 40 milhões de eleitores, 40 milhões de habitantes, e é eleito, e o outro tem 180 mil votos e não é eleito. Dá para explicar para nós, em palavras simples, essa eleição proporcional? A eleição proporcional, realmente, nem sempre o mais votado será o eleito, porque deve-se levar em conta os votos obtidos pelo partido. Então, numa eleição proporcional, o primeiro critério é estabelecer o quociente eleitoral. Em palavras simples, o quociente eleitoral significaria quanto custa em número de votos aquela vaga, por exemplo. Quanto custa em número de votos uma vaga para deputado federal no estado de Minas Gerais? Na eleição passada, o quociente eleitoral em Minas para deputado federal foi em torno de 195 mil votos. Significa que cada vaga na Câmara dos Deputados necessitaria dos 195 mil votos. Feito isso, estabelecido qual é o quociente eleitoral, vai-se chegar nele por meio da divisão do número de vagas disponíveis para o Estado pelo número de eleitores. O segundo passo é estabelecer qual é o quociente partidário, ou seja, quantas vagas aquele partido ou coligação partidária terá direito. Então, como que se chega ao quociente partidário? Quantas vezes aquele partido, em número de votos, atingiu o quociente eleitoral? Por exemplo, se o quociente eleitoral é de 100 mil votos e o partido teve 200, o quociente partidário dele é 2, ele vai ter, então, o direito a 2 cadeiras na Câmara. E ocuparão essas cadeiras os 2 deputados mais votados daquele partido. Por exemplo, imagine que o primeiro seja alguém de grande apelo midiático, tenha obtido sozinho 195 mil votos. Um segundo, com 5 mil votos, estaria eleito, porque imagine que o segundo mais votado do partido tenha sido alguém que obteve 5 mil votos. Ele estaria eleito porque ele é o segundo mais votado daquele partido e o partido tem direito a 2 vagas. O caso de maior contradição já registrado foi a eleição do falecido deputado Enéas Carneiro. Ele é até hoje o deputado federal mais votado da história do Brasil, e ele atingiu sozinho várias vezes o quociente partidário. Então ele chegou a eleger, como o senhor bem mencionou, por São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, houve a eleição de deputados com 240 votos. Nas eleições passadas nós tivemos o fenômeno Tiririca. O Tiririca também teve uma votação muito expressiva e levou consigo 3 outros deputados, mas é isso. Na eleição proporcional ocorrerá distorção porque deve-se levar em conta não só os votos obtidos pelo candidato, mas também aqueles obtidos pelo partido ou pela coligação. Nós vamos a um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar sobre CPI e outras competências do Poder Legislativo.